Hoje o tema gera muita polêmica, porque é sobre rescisão contratual de contrato de locação. Quando nós falamos de rescisão, a gente já pensa, bom, o contrato já terminou, agora é só entregar a chave do imóvel. Não é assim. Uma rescisão, na verdade, ela começa na entrada do locatário, no contrato de locação, na vistoria de entrada. Se essas partes não foram bem observadas, quando chega no final da locação, você pode ter uma dor muito grande. Aliás, eu acredito que em muitas imobiliárias e para corretores, a rescisão é uma das maiores dores e que pode gerar muito estresse para todas as partes e levar muito tempo. Eu sou Dani Almeida, CEO da Porta Nova Negócios Imobiliários, e hoje trataremos sobre rescisão. Então vamos lá, o primeiro passo é pegar por escrito a intenção desse locatário sair do imóvel. Isso é importante porque se ele fala, eu já comuniquei há 10 dias, há 15 dias, isso fica simplesmente no ar e sem registro. E o contrato de locação, ele já prevê que a rescisão deve ser feita por escrito, a comunicação, e dependendo do contrato, tem que ser com 30 dias, 60 ou algum prazo diferente, com antecedência. Então, isso é muito importante. Até porque o proprietário locador, ele precisa se preparar, se organizar. Se tiver uma garantia calção, ele precisa saber que ele vai devolver esse valor. Então, precisa ter uma programação. Feita essa comunicação por escrito, a imobiliária corretor deve avisar o proprietário, né, e sem esperar muito tempo, isso tem que ser algo rápido. Na sequência, é importante que o locatário saiba os pontos que eles têm que verificar, não só do imóvel, mas em relação também às contas de consumo. Então, ele precisa deixar o imóvel como ele pegou, e caso ele tenha tido algum desconto, algum benefício para fazer também algum acréscimo no imóvel, também é importante que isso esteja no imóvel. Porque já pensou? Ele teve uma carência ali de 3 ou 4 meses para fazer cobrir uma garagem ou fazer uma grande reforma, e nesse período ele não fez, neste caso ele teria que pagar este valor, reembolsar o proprietário. Então, sempre quando for fazer a rescisão, verificar a vistoria e o contrato de locação e se tem algum aditamento. Então, primeira coisa, aviso formal. E também já aproveita e pegue. Atualize o e-mail dele, atualize o telefone, atualize o endereço onde ele irá, se é que ele já tem um endereço para ir. Se ele ainda não tiver endereço, aproveite e já faça a alocação do próximo imóvel. Então, essa é a primeira etapa. Na sequência que ele fez o aviso, é importante, a corretora, a imobiliária, comunicar a ele de tudo que ele tem que apresentar. Então, ele precisa deixar o imóvel nas mesmas condições que ele pegou, e caso ele tenha tido algum desconto, alguma carência para fazer algo no imóvel, deixar também com esse acréscimo. As contas de consumo, água, luz, gás, ou se tiver alguma outra conta, precisam estar em dia, inclusive até o dia realmente da saída. E precisa tirar o nome do locatário dessa titularidade. Então, o próprio locatário, ele faz a comunicação no órgão responsável. Isso é muito importante. Eu vou entrar em cada item, um por um, daqui a pouco. Agora eu vou falar da parte da multa, que é algo que causa muita dúvida. Um contrato de locação, normalmente uma multa contratual, é de 3 meses. Só que quando a gente fala de rescisão, essa multa daí ela é proporcional ao tempo que a pessoa ocupou o imóvel, né, em relação ao contrato. Eu vou dar um exemplo. Um contrato de locação residencial, ele tem no mínimo 30 meses, que é a lei do inquilinato, que ela obriga que o contrato tenha no mínimo 30 meses residencial. Claro, pode ter cláusula de 1 ano, alguma outra cláusula especial, mas o prazo tem no mínimo 30 meses. Se a gente tem um contrato de locação, por exemplo, de 30 meses, e essa pessoa ela ficou no imóvel 10 meses, então isso quer dizer que ela teria que pagar proporcionalmente 20 meses de multa. Essa multa, como que ela é calculada? É o valor de 3 meses do valor de locação, né? Você pega o valor, se o valor de locação é R$ 1.000, então são R$ 3.000, você divide 3.000 pelo prazo do contrato, 30 meses, equivale a R$ 100 por mês. Se ela ocupou 10 meses,
e tem 20 ainda que faltaria, você faz 100 vezes 20 dá R$ 2.000. Eu dei um exemplo simples com valores redondos para ficar fácil de se calcular. Esse é um valor padrão. Agora, caso tenha um contrato de locação que seja diferente disso, cabe também às partes consultarem o contrato. Cabe observar também se existe algum valor em aberto referente a essa locação. Por exemplo, condomínio, próprio aluguel, IPTU, se teve algum tipo de multa no imóvel, água, luz, gás, qualquer outro tipo de conta de consumo. Isso porque, se de repente o locatário ele vai sair do imóvel, só que ele deixou alguma conta e ele não vai conseguir cumprir dentro do prazo até entrega de chaves, neste caso tem que se fazer uma confissão de dívida deste valor, porque aí você fica com um documento à parte, um título, já para poder executar caso não seja pago, dessa própria confissão, né. Então não tem uma discussão sobre aquele valor em aberto. É lógico, tudo depende do acordo entre o proprietário e locatário, né, mas o que não dá para fazer é deixar simplesmente as contas ali em aberto. Então, esse período que tem de prazo de comunicação, esse prazo é importante para se levantar todos esses valores, né, por isso que, normalmente, o mínimo que se dá para uma comunicação é de 30 dias. Dá tempo da pessoa olhar a vistoria inicial, ler o contrato de locação, ir até a Enel, Sabesp, entrar nos portais, verificar se tem alguma despesa, alguma dúvida, dívida. Então, esse prazo dessa comunicação é possível fazer tudo isso, fazer esses levantamentos. E até o próprio locatário que está no imóvel, ele consegue também mandar um vídeo para a imobiliária, para o corretor, mostrar alguma falha, caso ele tenha dúvida, isso agiliza o processo. Não deixar tudo para o último dia, para entrega de chaves, porque senão passa 30 dias, aí a pessoa vai fazer a vistoria e vai ver, nossa, a conta de luz está devendo tantos meses, a luz, precisa fazer tantos reparos. Aí o que acontece? O locatário que poderia estar encerrando ali o valor de locação dele, ele acaba pagando o valor de locação até este caso ser encerrado. Então acaba criando uma dor, né. Então, se você pode antecipar esse problema, acho que é muito válido isso, né, cria, eh, é mais do que uma empatia, é ser proativo. Por exemplo, o locatário durante a locação, durante a residência, ele tem que fazer a manutenção do imóvel. Então, se ele mora numa casa, ele tem que fazer uma limpeza de calha, ele tem que verificar a parte de ralo, são manutenções que no dia a dia a gente faz na casa, não no dia a dia, mas talvez mensalmente ou a cada 2, 3 meses. E quando o locatário deixa de fazer essas manutenções, isso pode ficar algo tão grande que acaba gerando um impacto até estrutural. E só que, na verdade, aquilo que quando a gente fala estrutural, que seria do proprietário, ele deu início por uma falta de manutenção, né. Então, eu vou dar um exemplo aqui da calha. Se tem o locatário mora numa casa, a gente tem a parte da calha. Quando não é feita a parte de limpeza das folhas, aquilo pode ir entupindo, entupindo, e aí quando vem aquelas chuvas fortes, ou a laje, o telhado chega a encher de água e acaba vazando pela parte dos lustres ou algum outro canto, né. A gente sabe que a água ela é poderosa, ela vai infiltrando. E aí quando você vê uma infiltração, você fala: "Olha, o problema é estrutural do proprietário", e mesmo assim tem locatários que às vezes não comunicam, né, na imobiliária ou corretor, e acabam convivendo com aquilo. Na hora da vistoria, que o corretor vai né, o vistoriador olha a infiltração e que verifica que é por conta de uma falta de manutenção, isso aí pode ter uma despesa para o locatário. Então, olha a importância da manutenção do imóvel, né. Chegamos no dia da vistoria final. E o ideal é que não seja no último dia deste comunicado, tá. O ideal é que consiga se fazer até um pouco antes, mas já com a chave na mão. O ideal é que vá locatário e proprietário, mas não tem problema, se o proprietário não puder ir, a imobiliária está para representar, ou o corretor. O imóvel, ele tem que estar conforme a vistoria de entrada, né, conforme o que foi feito de manutenção durante esse período. Por isso que esse período de locação é muito importante que a pessoa vá fazendo essas manutenções, para se evitar isso, né. Por que que a gente fala que é o coração?
porque quando tem qualquer tipo de ou algo quebrado, uma porta não fecha, falta de chave, ou sujeira, ou algo quebrado, isso daí mexe no bolso do locatário ou do proprietário, né, dependendo de quem que é a questão. Então, é um assunto muito sério, né, e que pode causar realmente muitas dores. Então, fazer esse acompanhamento, levar a vistoria de entrada, enviar para o locatário também com antecedência, para que ele olhe a vistoria e veja realmente o que estava lá, o que não estava. É interessante até que você informe ele: olha, dê uma olhada nessa vistoria inicial, caso você tenha alguma dúvida, e evite termos genéricos. Por exemplo, ok, só ruim, bom, igual uma pintura, ok. Pintura, boa. Tente ser mais específico. Pintura, em qual cor ela está, se existe alguma mancha. Tirar fotos também. Hoje em dia, as vistorias elas estão mais modernas, e a tendência é cada vez mais ficar mais modernas. Então, seja bem específico. Isso é muito, muito importante mesmo e vai fazer uma grande diferença na hora da saída. E essa forma de registrar é mais justa para todos, quando você tira a foto do local que realmente está com problema, né, do chão, da parede. Assim evita uma cobrança genérica para o locatário e também evita o proprietário tem algum problema que não tinha anteriormente no imóvel. E para a imobiliária, para o corretor, fica muito mais seguro, transparente. Assim, ele faz o papel dele com maestria, saem felizes, saem satisfeitos. A pintura também é um ponto muito importante. Até porque quem aluga um imóvel, de repente ele tem uma criança, uma menina, tudo bem, quer pintar de rosa, por flor, ou pintar de verde, de azul, ou preto. Não dá para a gente escolher a cor que a pessoa vai conviver no imóvel. Mas, na vistoria de saída, ele tem que deixar da mesma cor que ele pegou o imóvel no início. E pintar bem pintado, né? De repente, se ele colocou uma cor forte, ele tem que voltar com a mesma cor. Por isso que eu vou ser redundante, mas falar todas as anotações, elas são muito válidas, elas são importantes, né? Se o proprietário acabou de pintar o imóvel, você pode colocar a marca, a cor, você pode colocar tudo. Porque na hora, se você coloca um branco ou um bege, pode ficar diferente a parede. E o locatário talvez terá que até que repintar o imóvel por conta dessa diferença. Então, toda anotação é importante. Pintura nova é pintura nova, sem mancha, sem nada. Não dá para colocar num contrato de locação uma pintura nova e você ter várias manchas, de repente, na parede. Na hora da rescisão, isso pode criar um problema, até porque o locatário vai ter as fotos, o proprietário e até a imobiliária tem um registro. Então tem que se cobrar o que foi entregue. Então, essa parte da pintura, fique bem atento. E antes de encerrar a rescisão, a locação, algo muito importante é verificar as contas de consumo. Eu vou até ler os itens, mas se o seu imóvel tiver algum outro item, também está válido. Então vamos lá. Água, luz, gás, condomínio, IPTU, seguro incêndio, o que tiver no imóvel. Todas as contas que ficaram a cargo do locatário pagar, isso daí tem que ser verificado, tem que ver se pagou até o último dia, tem que tirar o nome da titularidade, e isso também é muito importante que seja feito. Isso é importante para o locatário, para a imobiliária, para o proprietário. Por quê? Se de repente o locatário ele simplesmente pagou tudo, está indo lá para outro estado, olha, está aqui pago até o último dia, ele pagou até o proporcional, mas não tirou do nome, isso daí pode gerar uma dor de cabeça muito grande. E por que pode gerar dor de cabeça? O imóvel fica vazio 2, 3 meses, o relógio continua virando, o proprietário, de repente, achando que o imóvel já, água e luz já está desligada, o locatário achando que já encerrou, e fica aquele tempo ali sem ninguém pagar. E na hora que vai realugar o imóvel, para surpresa de todos, existe um débito e dependendo do débito pode ser alto. Se for água, pode ter a parte da água, mais a parte do esgoto. Então, o locatário tem que ser bem comunicado. A titularidade precisa tirar do seu nome, porque se continuar gerando conta, isso daí pode recair sobre você. Inclusive, atualmente, a Enel, Sabesp, eles até estão colocando os nomes em SPC, Serasa,
Então isso pode gerar realmente muita dor de cabeça. Fique bem atento e comunique sempre as partes. Encerrou a locação, também já comunique o proprietário: "Olha, até aqui está pago, a partir de agora verifique as contas de água e luz também". É bom verificar, informar as 2 partes, assim a imobiliária não fica com esse ônus para ela. Então vamos para a parte final, que é entrega das chaves. Mas a entrega de chaves não é o locatário chegando no seu escritório, tchum, e entregar a chave, não. Tem que ser comunicado com antecedência, agendada a vistoria, aí o responsável vai lá, acompanhado com o locatário, coloca todos os pontos, compara a entrada e saída. O ideal é que nesse ponto, quando chegar nessa data, já tenha se verificado água e luz, provavelmente vai ter ainda um período proporcional, verificar se tem algo a fazer ou não. Então, a entrega de chaves é algo bem informal. Se faz um documento e aí sim vai para a parte final agora. Fizemos a vistoria, constatamos que tem algo para ser consertado. Então ali a pessoa quebrou a pia, os gabinetes, tem alguma questão ali para ser consertada. O papel do corretor da imobiliária é de verificar, fazer a anotação, mas não de consertar. Até porque nós não somos técnicos nessa parte daí, ninguém vai subir em um telhado ou fazer algo que não é da função, né, nem é recomendável. E então tem proprietário, o locatário e a imobiliária. Então cada um pode fazer o orçamento, até para não falar que se fez um orçamento além do real, e o locatário, se for a questão dele, se for por culpa dele, ele faz este pagamento. Então, isso é muito importante. A imobiliária, no máximo, ela oferece consulta um prestador, né? Tem imobiliárias que algumas já têm parceria com prestadores para fazer uma pintura, fazer alguma outra questão. Tem proprietários que já têm um prestador dele de serviço, mas isso não isenta o locatário do pagamento, mas tem proprietário que fala: "Não, quero que faça com o João, que é ele que eu confio". Ok. E tem locatário também que tem prestadores de confiança que preferem que seja executado por eles. O importante é, o imóvel precisa estar conforme a vistoria inicial. Para encerrar, uma boa rescisão começa no contrato de locação com a vistoria inicial, com a manutenção e com todo esse acompanhamento. Então, se você é locatário, tenha atenção à manutenção, ao contrato de locação, né? Sempre peça orientação, e você, como proprietário de imóvel, também tem uma coerência, né? Muitas vezes o proprietário já tem um imóvel que ele vem ali 5, 10, 15 anos só na locação. Esse imóvel precisa também dar um tempo de um respiro, um restauro, uma pintura. Isso é importante, é saudável para o imóvel. E se você é do mercado imobiliário, então fique atento a todas as partes. Faça tudo por escrito, acompanhe o passo a passo. Isso é muito importante. Uma rescisão bem feita, você ganha recomendações, clientes, faz amigos, isso é muito importante. A rescisão, quando ela não é bem acompanhada, ela é uma dor muito grande. E se ainda ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com a equipe da Porta Nova Negócios Imobiliários. Pode contar com a gente, pode mandar mensagem que a gente retorna. Um grande abraço.